O orçamento governamental é o planejamento em que constam as despesas da administração pública para um ano, em equilíbrio com a arrecadação das receitas previstas. Esse orçamento é previsto pela Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é elaborada pelo Poder Executivo, onde são estabelecidas as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. O orçamento também estabelece onde serão alocados os recursos e investimentos, como, por exemplo, em obras públicas. E como isso funciona? Vamos imaginar um hospital público qual o governo decidiu reformar, e para isso está previsto R$100 mil para essa obra no orçamento. Após incluída essa despesa no orçamento, é necessário estabelecer e reservar os recursos para cada etapa da obra, como o projeto de sua engenharia, os materiais e mão de obra. Essa etapa se chama execução da despesa pública. Ela acontece com a emissão de empenhos no sistema de administração financeiro, e esse empenho faz com que o governo tenha o compromisso de contratar e realizar esse gasto. Após todas as etapas concluídas, o próximo passo é receber essa obra feita e conferir se tudo ocorreu conforme planejado. Essa fase se chama liquidação da despesa. E por último, temos a fase de pagamento, que é quando os fornecedores recebem pelo serviço. No cenário perfeito e ideal, é dessa forma que os recursos e despesas governamentais acontecem. Antes de falarmos sobre investimento público e privado, temos que entender algumas coisas que podem influenciar os investimentos. Inflação é o aumento dos preços de bens e serviços. Ela implica na diminuição do poder de compra da moeda. Ela é medida através dos índices de preços. O Brasil tem vários índices de preço. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, é o índice utilizado no sistema de metas para a inflação. A Selic é a taxa básica de juros da economia e o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras. A taxa de juros é o índice utilizado em economia e finanças para registrar a rentabilidade de um fundo de investimento ou o custo de um crédito. Ela afeta o mercado de duas formas. Quando os juros estão baixos, as empresas investem mais, os consumidores ficam mais dispostos, a demanda se amplia, as empresas vendem mais e contratam mais trabalhadores. E quando os juros estão altos, além de controlar a inflação, torna a economia de um país um atrativo aos investimentos externos. Porém, faz com que as empresas diminuam suas atividades devido a uma menor demanda. O investimento público funciona como um impulsionador do desempenho econômico, estimulando o investimento privado, assim como o crescimento da produtividade do setor público, através da melhoria do capital humano, incentivando a inovação tecnológica e a criação de novos empregos. Com a taxa Selic baixa, há o aumento do consumo das famílias. Isso influencia o governo, pois com esse consumo elevado, mais impostos são pagos, logo, mais dinheiro entra no caixa estatal. Esse dinheiro pode ser utilizado para a quitação de dívidas, ou para investimento público. Alguns exemplos desses investimentos são infraestruturas rodoviárias, ferroviárias e portuárias, produção de energia, transporte e suas distribuições, infraestruturas básicas de água e saneamento, infraestruturas e equipamentos de saúde, educação, esporte, pesquisa e desenvolvimento. Vamos falar agora de investimento privado. O investimento privado é todo recurso disponibilizado por pessoas jurídicas e físicas de direito privado, a fim de gerar retorno monetário aos seus investidores. Sendo assim, eles são os maiores geradores de empregos e tributos de qualquer país capitalista. No entanto, existem diversas variáveis que podem afetar esses tipos de investimentos. As mais estudadas atualmente são as formas de financiamento do déficit público, que afetam o ambiente macroeconômico, sendo elas a colocação de dívidas ou emissão monetária. Outro fator que influencia esses investimentos são as taxas de juros, que afetam diretamente o nível de investimento privado dentro de um país. Sendo assim, quando a taxa de juros desse país está alta, o nível de investimento acaba caindo, pois ganha-se mais dinheiro com aplicações no mercado financeiro do que investindo na própria produção. Por sua vez, quando a taxa de juros cai, a relação acaba se invertendo, ganha-se mais dinheiro com a produção do que investindo e aplicando no mercado financeiro. Após entendermos sobre investimento público e privado, precisamos entender a sua relação.
A relação entre o investimento público e privado ocorre da seguinte forma: as infraestruturas criadas pelo investimento público conectam as empresas. A pesquisa pública estimula a inovação privada. O investimento em saúde gera trabalhadores saudáveis e mais produtivos. Esse tipo de investimento, outrora assegurado pelo Estado, começa a ter origens no setor privado, criando assim um bolo econômico bem maior. Esta fusão proporciona benefícios às famílias e às empresas, na medida que contribui para um aumento do bem-estar da população e da produtividade de força do trabalho.